Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Olá pessoal do Crônica dos Umbrais. Me chamo Priscila e desde os meus 20 anos eu faço benzimento. Atualmente tenho 56 anos, então vocês podem imaginar que relato é o que não falta. Mas resolvi contar um dos tantos benzimentos que me marcaram e lembro até hoje. Era uma tarde de abril, daquelas em que o céu carrega um cinza pesado, mas a chuva não vem. O ar parado trazia o cheiro de terra molhada e folhas velhas. Eu estava no meu quintal, colhendo arruda para preparar uns saquinhos, quando ouvi a cancela ranger. Olhei por cima da cerca de madeira e vi uma mulher ainda jovem, não devia ter mais de 30 anos, com os traços puxados pela fadiga. Segurava com força a mão de uma menina de uns 7 ou 8 anos. A criança olhava para o vazio, como se visse algo além de mim, além das árvores, além do próprio quintal. Com a voz a um fio, a mulher perguntou: Dona Priscila? Eu já sabia, antes mesmo de ela confirmar. Tinha aquele brilho de desespero nos olhos, a última esperança depois de médicos, remédios, talvez até outros benzimentos. É um olhar que a gente aprende a reconhecer. Pode entrar, minha filha, disse, limpando as mãos no avental. A cancela está fácil de abrir. Ela entrou, conduzindo a menina com uma delicadeza que contrastava com a força dos seus dedos. A criança se movia, mas era como se estivesse ausente. O corpo aqui, mas a alma em outro lugar. Os olhos dela, sendo castanho claro, pareciam vidrados, fixos em um ponto invisível a uns 2 metros de distância. Meu coração deu um aperto. Criança com mal olhado é uma coisa. Criança com outras coisas é completamente diferente. Conduzi as duas para a varanda, onde tinha uma mesa simples e algumas cadeiras. Ofereci água, que a mulher aceitou com um aceno seco. A menina não reagiu. Ela se chama Laura. A mãe começou, depois de beber a água. Há 3 meses mudou de um dia para o outro. Não fala mais e quase não come. Só fica olhando assim. Dorme pouco. E quando dorme, acorda gritando, falando de uma mulher de preto no quarto. Já passou por 2 pediatras e um neurologista. Fizeram exame de tudo. Dizem que não é nada físico. Sugeriram um psiquiatra infantil. Ela disse a última parte, com uma vergonha misturada com revolta. Na nossa região, naquele tempo, saúde da mente ainda era coisa de louco. Deixa eu vê-la de perto, querida, falei, me abaixando na frente da menina. Laura, Laura, meu anjo, nenhuma resposta. Seus olhos não piscaram. Coloquei minha mão na testinha dela. Não estava febril, mas havia uma estranha frieza na testa, uma umidade gelada. Sentei na cadeira em frente a elas. Conte-me tudo, desde o começo, antes de ela mudar. Onde foi que fizeram de diferente? E o que aconteceu? A mãe, que se apresentou como Marlene, respirou fundo. Foi perto do dia de finados. Eu levei ela no cemitério para visitar o túmulo da vovó. A Laura sempre foi uma criança quieta, sensitiva. Dizia que via a vovó às vezes no quarto. Eu não ligava. Achava coisa de criança. Naquele dia, o cemitério estava vazio. Ela correu um pouco entre os túmulos. Eu fiquei sentada cuidando das flores. Quando me virei para chamar, ela estava parada em frente a um túmulo antigo todo abandonado, a lápide quebrada, cheio do mato. Ela estava estática, igual agora. Quando cheguei perto, ela sussurrou: Mamãe, quem é aquela mulher triste? Marlene bebeu um gole d'água, a mão tremendo. Eu não vi ninguém. Puxei ela para longe. Briguei por ela ter se afastado. Ela ficou quieta o resto do dia. Naquela noite, veio o primeiro pesadelo. E desde então, foi só piorando. Ela não é mais minha Laura. Um silêncio pesado se instalou na varanda. Só o som das folhas sendo mexidas por uma brisa que não chegava até nós. Eu olhei para a menina, para aqueles olhos parados que refletiam o céu cinzento, mas não capturavam a luz. Não era simplesmente susto ou trauma. Havia uma presença nela, algo que não pertencia ao seu corpinho frágil. O ar ao redor dela parecia mais denso, mais frio. Marlene, falei com calma, mas firme. O que a Laura tem, a gente chama de espírito agarrado. Alguém, uma alma que não seguiu seu caminho, viu a luz aberta da sua filha, a sensibilidade dela, e se apegou. Pela descrição e pelo lugar, deve ser uma alma muito perdida, muito triste,
talvez até uma alma penada. O rosto de Marlene se desmanchou em alívio e terror ao mesmo tempo. Alívio por finalmente ter um nome para aquilo que a filha tinha. Terror pelo nome que era. O que faremos, Dona Priscila? Por favor, me ajuda. Eu dou qualquer coisa. A gente tira, eu disse simplesmente. Mas não é um benzimento comum. E a senhora vai ter que confiar em mim e ser forte. Vai ter que segurar sua filha, não importa o que aconteça. E vai ter que acreditar. A fé é o que abre a estrada. Ela sentiu, determinada, as lágrimas finalmente rompendo o dique e escorrendo silenciosas. Vamos fazer agora, decidi. A energia estava propícia, a tarde carregada, o silêncio. Era um horário ideal. Preciso pegar algumas coisas. Levantei e fui até o meu altar simples, no cantinho da sala. Peguei meu ramo de arruda fresca, minha vasilha de água benta, que era água de fonte que eu benzia toda semana, com sal grosso e orações. Um crucifixo de madeira que era da minha avó e um punhado de sal marinho. Voltei para a varanda. Arrumei as coisas na mesa. Pedi para Marlene se sentar numa cadeira e colocar Laura no colo, de frente para mim. A menina era um boneco de pano, inerte. Coloquei a vasilha com água benta no chão, à minha frente. Segure ela firme, Marlene. Pode ser que ela se debata. Não solte. E não tenha medo. O medo alimenta o que está nela. Fiz o sinal da cruz sobre mim mesma e respirei fundo, buscando aquela centelha divina dentro de mim, aquele fio de luz que me conecta a algo maior. É um sentir, não um pensar. É como afinar um instrumento antigo até a nota certa. Comecei passando o ramo de arruda levemente sobre a cabeça, os ombros e os braços da Laura, em movimentos circulares, no sentido anti-horário. O sentido de desatar, desfazer. Com esta arruda abençoada, comecei a rezar, num tom baixo e ritmado. Tudo o que é impuro se vá, tudo o que não é dela, não ficará. Poeira do caminho, volta pro chão. Espírito alheio, busca tua luz, tua direção. A atmosfera começou a mudar. O ar, já pesado, ficou eletrizado. Os pássaros, que cantavam ao longe, calaram. Laura continuava imóvel. Molhei meus dedos na água benta e tracei uma cruz suave na testa da menina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, banho esta criança com a água da vida. Água que corre, água que limpa, água que renova. Foi então que os olhos de Laura se moveram. Lentamente, muito lentamente, desgrudaram do ponto distante e se fixaram em mim. Mas não eram os olhos de uma criança. Era um olhar antigo, pesado, carregado de uma tristeza que doía só de ver. Uma tremedeira fina começou nas mãozinhas dela. Continuei, firme, olhando de volta para aqueles olhos que não eram da Laura. Você que está aí, ouvindo minha voz, você não pertence a este corpo. Esta casa é sagrada, guardada pela inocência. Você está perdida, eu sei, viúva no túmulo abandonado, alma sem paz. A menina arquejou, um som rouco e seco que não era seu. Marlene apertou os braços ao redor da filha, o rosto pálido como cera. Não fale com ela, Marlene sussurrou, aterrorizada. Preciso falar, respondi, sem desviar o olhar. Ela precisa ser reconhecida, para poder ir embora. Você sofreu muito, foi esquecida, seu nome apagado da lápide, sua história comida pelo tempo. Mas este não é o seu lugar. A sua dor não é para esta criança carregar. As lágrimas começaram a escorrer dos olhos da Laura. Lágrimas silenciosas e copiosas que molhavam seu vestido. A tremedeira aumentou para todo o corpo. Peguei o sal marinho e fiz um círculo no chão ao redor das três, passando por trás de Marlene. Uma fronteira simbólica, mas poderosa. O sal purifica e protege. Com este sal da terra, firmo este chão. Só o que é de luz tem permissão. Fora deste círculo, sua dor deve ficar. Deixe esta menina em paz. Vou lhe mostrar o caminho. Ergui o crucifixo de madeira, não como uma arma, mas como um farol. Veja esta luz, é a luz que você perdeu. É a luz que espera por você. A sua família já partiu. Seu sofrimento aqui já findou. A menina Laura te viu, te sentiu e sua tristeza a engoliu. Mas ela tem uma estrada longa pela frente. E você também. Uma estrada de paz. A expressão no rosto da menina se contorceu, de uma tristeza infinita para uma agonia muda. Ela começou a se debater no colo da mãe, não com força bruta, mas com uma agonia surda, como se algo estivesse sendo arrancado dela pelas raízes. Marlene a segurava com todas as forças, chorando baixinho, enterrando o rosto no cabelo da filha. Vá embora. Minha voz se elevou, cheia de uma autoridade que não era só minha. Era o acumulado de gerações de mulheres que benziam,
a força da fé simples e crua. Em nome da Santíssima Trindade, eu te ordeno, solte esta criança, encontre sua luz. O cemitério não é sua casa, e este corpo não é seu refúgio. Vai para onde a paz, para onde o amor espera, a deixe ir. Um uivo baixo, mais um suspiro carregado de séculos do que um som, escapou dos lábios da Laura. O corpo dela caiu para a frente, como um boneco cujos fios foram cortados. Marlene a segurou, achando que tinha desmaiado. Mas então, a menina tossiu, uma tossinha fraca e infantil, e piscou várias vezes, como quem acorda de um sonho muito longo. Os olhos vagaram pela varanda, confusos, até encontrar o rosto da mãe, cheio de lágrimas. Mãe, a voz era um fiapo e rouca por desuso, mas era dela. Era a voz da Laura. Tô com sede. Marlene desatou a chorar, soluçando, abraçando a filha com uma força desesperada. Meu anjo, você voltou. Eu deixei as duas por um momento, o meu próprio corpo tremendo levemente da descarga. A energia pesada e fria que pairava havia se dissipado, substituída por um cansaço profundo, mas também por uma leveza no ar. O céu parecia ter clareado um pouco. Fui até a cozinha e peguei um copo de água fresca para mim também. Quando voltei, Laura estava sentada no colo da mãe, bebericando a água que Marlene lhe oferecia em golinhos pequenos. Seus olhos estavam presentes, assustados, mas vivos. O olhar vazio tinha ido embora. Ela vai dormir muito nas próximas horas, orientei, minha voz voltando ao tom normal. É como se o corpo dela tivesse corrido uma maratona. Dê comida leve e chá de camomila. Mantenha ela em casa, tranquila, pelos próximos 3 dias. Nada de lugares agitados. E peguei um saquinho de pano que já tinha preparado, com arruda, alecrim e um pouco de sal. Coloque isso debaixo do travesseiro dela por 7 noites. E toda noite, antes dela dormir, reze um Pai Nosso com ela de mãos dadas. A fé de vocês duas vai fechar a porta que foi aberta, e volte aqui por mais 3 dias para ser benzida. Marlene me olhava com uma gratidão que ia além das palavras. Era uma devoção pura. Como eu pago, Dona Priscila? Eu trouxe um dinheiro. Abanei a cabeça. Guarde seu dinheiro para cuidar da Laura. Troca por oração e por uma promessa. Cuide da sensibilidade dela. Ensine a se proteger, a se fechar para coisas que não são para ela. Nem tudo que se vê deve ser visto. Elas foram embora pouco depois, a menina ainda fraca, mas andando com as próprias pernas, a mão segurando a da mãe com uma força que não tinha antes. Fiquei na cancela, vendo elas sumirem na curva da estrada de terra. Limpei os materiais, guardei tudo no seu lugar. O cansaço era doce. Saber que uma criança tinha voltado para si, que uma mãe tinha recuperado a filha, era o pagamento. Não era sempre que terminava assim, com uma luz clara. Às vezes era uma melhora lenta, às vezes a pessoa não estava realmente disposta a se soltar do que a afligia. Mas dias como aquele renovavam a certeza de que meu dom, por mais cansativo e às vezes assustador que fosse, tinha um propósito. Anos se passaram. Certa feita, eu estava trabalhando na feira. Talvez 2 anos depois, uma garotinha saudável, de olhos brilhantes e cabelos cacheados, correu até minha banca de ervas e colocou um saquinho de balas de mel na minha frente. É para você, Dona Priscila. A mamãe disse que você gosta. Era Laura. Sorriu para mim, um sorriso que não carregava sombras, e saiu correndo de volta para a mãe, que me acenou de longe com um sorriso igualmente largo. Aquele sorriso, aquele olhar vivo, valeu mais do que todas as palavras difíceis, todos os momentos de frio na espinha, todas as batalhas silenciosas travadas na minha varanda. A menina dos olhos parados havia voltado, e seus olhos agora brilhavam com a luz que era só dela. E para uma benzedeira, não existe recompensa maior. Espero que gostem, e quem sabe eu mando mais relato aqui pro canal. Eu realmente espero que leiam a minha história. Obrigada. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.